Olá, família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. CEA e sustentabilidade. No final de 2019, demos início à campanha de óleo de cozinha usado. Essa campanha permanece. Colabore, se possível, traga o seu óleo de cozinha usado, deixe no pátio, que você vai estar colaborando, vai estar sendo útil para o projeto social da nossa casa e, é claro, para o meio ambiente. Com vocês, Heloísa Almeida, com o tema Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje vamos falar sobre o tema Muitos os chamados e poucos os escolhidos, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo é abordada a parábola das bodas, onde Jesus conta que um rei, tendo preparado todo o festim para a comemoração das bodas de um dos seus filhos, mandou seus servos para irem convidar algumas pessoas para estarem presentes naquela comemoração. Mas aquelas pessoas dispensaram os convites, dispensaram o convite e ignoraram, foram tratar de suas coisas, algumas inclusive mataram os servos enviados pelo rei. Então o rei pede para que os servos, envia outros servos até a cidade e pede para que então sejam convidadas todas as pessoas, bons e maus. Sejam convidadas todas as pessoas que fossem encontradas nas esquinas, nas encruzilhadas, para estarem presentes naquele festim que ele já havia preparado. E assim, então, o salão nupcial ficou repleto de pessoas. E quando o rei entrou no salão, ele se deparou com uma pessoa, um homem, que não estava vestido adequadamente. Ele não estava usando a túnica nupcial, Então, ele ordenou que os servos lhe atassem as mãos e os pés e os expulsassem do salão da comemoração. E assim haveria prantos e ranger de dentes. Bom, trazendo esse ensinamento para o nosso dia de hoje, primeiramente eu queria fazer a referência das bodas como a nossa comunhão com Deus. A comunhão, o casamento, ele representa a comunhão nossa com Deus, E a veste nupcial, ela faz a referência à vestimenta espiritual, ao autoburilamento, ao que o nosso espírito estaria adequado ou não, para estar naquele festim, participar da comemoração da nossa comunhão com Deus, Então, o que vem a ser o que representa essa parábola, o que vem a ser a veste nupcial? Nós, enquanto espíritas, trazendo aqui para o nosso universo, para a nossa realidade, nós, enquanto espíritas, nós estamos realmente preparados para participar do festim de bodas? Nós estamos realmente utilizando a veste nupcial? Porque essa veste, nós conseguimos obtê-la quando a gente se prepara espiritualmente. E isso vem com a nossa reforma íntima, quando a gente se dispõe a mudar, se dispõe a olhar para dentro, modificar a nossa vestimenta e parar de se desvencilhar um pouco das amarras materiais que nos fazem olhar apenas para a nossa veste carnal. Nós não podemos confundir a nossa posição atual como encarnados com a nossa identidade espiritual, Seja a posição que nós ocupamos atualmente nesta encarnação, seja como professor, médico, engenheiro, ou uma posição que nos remeta à inferioridade, uma posição, por exemplo, de doente, de miserável, de rico ou de pobre, Qualquer posição que nos tenha sido dada como oportunidade nessa encarnação, ela nos propõe a evolução. Ela é a nossa posição atual, ela é a ferramenta que vai proporcionar a nossa evolução, Nós temos que utilizar dessa posição e dessas oportunidades
para então crescer e realmente providenciar a nossa veste nupcial para que a gente possa participar do festim de bodas, né? E também nesse capítulo há também o item sobre a porta estreita, né? Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição. Então, a porta larga, ela representa justamente o que vai nos desviar do caminho, né? É a porta das paixões, dos vícios, né? É a porta que vai nos desviar do caminho que nos leva a encontrar a nossa veste, né, nupcial, que nos leva ao autoburilamento, né? Então, a porta larga, ela representa aquilo que a gente... as coisas desnecessárias, né? As distrações, as alienações, né? Que nos paralisam, né? Diante da necessidade da evolução, né? Quantos momentos a gente desperdiça, né? Quantos convites para bodas a gente desperdiça, gastando o nosso tempo, né? E as nossas oportunidades com coisas que não são essenciais ao espírito, né? Quanto tempo desperdiçado nessa vida, né, nessa encarnação, que a gente poderia estar usando para fazer bem, para estudar, para crescer. Então, quanto tempo, por exemplo, a gente passa se distraindo apenas, seja lá com uma rede social, ou entregues a algum vício, né, alguma coisa, algum passatempo, né, que só nos fazem mesmo perder tempo, né? Quanto tempo a gente passa também correndo atrás, se desgastando, nos cansando, correndo atrás de coisas que são transitórias, como, por exemplo, a riqueza, o poder, o status social. Quanto tempo a gente perde nessa corrida que nos faz receber as nossas recompensas somente aqui na Terra, né? Que jamais nos levará realmente para o caminho da porta estreita, que é o que nos leva ao reino dos céus, né? Então, nós precisamos repensar o valor que damos para essas coisas, para o que é descartável, para o que não é essencial ao espírito, né? É lógico que ainda estamos num planeta de provas e expiações, estamos todos aprendendo, somos todos ainda crianças espirituais, né? Então, mas nós temos que estar atentos, né? Porque é chegada a hora, nós precisamos estar atentos com essas distrações, né? Que vêm nos desviar do rumo da porta correta, né? A porta larga, ela não exige esforço, ela não exige nenhuma mudança, né? Quando a gente passa por uma porta larga, por um portal, né? Por uma porta bem assim grande, a gente não percebe a porta, né? Geralmente quando a gente passa por uma porta muito grande, muito larga, a gente não sabe de que cor ela é, a gente simplesmente passa, a gente não sabe se ela é feita de madeira, se ela é feita de vidro, a gente simplesmente passa pela porta sem observá-la, né? Quando a gente vai passar por uma porta estreita, essa porta exige estratégia, exige pensamento, reflexão, exige que nós paremos e pensemos em como a gente vai passar por aquela porta. Se a gente recebe um móvel muito grande, que não passa por que a gente quer colocar, por exemplo, na cozinha, tem que passar pela porta da sala, e a gente tem que parar e pensar. Como é que a gente vai fazer? Vai virar assim, vai virar para cá, vai para lá e tal. E aí a gente, de um modo ou de outro, a gente consegue colocar aquele móvel, vamos dizer, a geladeira lá na cozinha. E quando a gente termina de colocar, a gente fala, ai, que bom, a geladeira passou. Se a geladeira não tivesse passado, nós estaríamos lá com a geladeira na sala, né? E aí, então, ela não seria útil, porque a gente não se esforçou suficiente para ter a nossa geladeira lá na cozinha. Então, fazendo uma analogia, é claro, a porta estreita, ela exige realmente esforço, exige mudança, né? E mudança é movimento. Nós precisamos sempre nos movimentar para conseguir passar pela porta estreita. E a gente não passa por uma porta estreita sem dor, né? Pela condição que estamos aqui no planeta Terra, a gente não consegue passar por uma porta estreita sem dor. Mas nós não precisamos também buscar a dor. É lógico que se a dor vier,
a gente precisa tentar lidar com ela como mais uma oportunidade, um desafio de crescimento. Mas se a dor não vier, ou se a gente não conseguir ainda enxergar as nossas dificuldades como uma dor, né, e isso é bom, a gente pode buscar a porta estreita pelo esforço do trabalho, da solidariedade, pelo esforço da dedicação, né, à mudança, né, pelo esforço da nossa entrega, né, nessa encarnação, que é o que a gente precisa realmente. Nesse capítulo também do Evangelho, a gente encontra o item muito se pedirá a quem muito recebeu. E Kardec, ele diz que esse item é perfeito, né, direcionado mesmo para os espíritas, né? E aí ele cita assim: o espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, e pela fé que faculta, multiplicará também o número de escolhidos. Né? Então, daí a gente consegue compreender que a missão do espírita, né, a gente que escolheu, né, a doutrina espírita, não é a única porta que leva, o único caminho que leva para a porta estreita, né? Mas se esse é o caminho que a gente escolheu, então nós precisamos usar as ferramentas que a doutrina espírita nos dá, né? Se a gente recebeu tanta informação, se a gente conseguiu receber as comunicações dos espíritos, tanta coisa que clareia, né, o nosso olhar, a nossa visão diante do mundo, a gente precisa então usar esse conhecimento de verdade, porque a fé morta, ela não traz movimento, né? Ela não leva a gente a lugar nenhum, né? Então a gente precisa, o espírita hoje, né, ele precisa estar atento ao que ele recebeu, porque ele será cobrado proporcionalmente, né? Nós estamos, então, valorizando as nossas experiências, nós estamos valorizando os convites ou estamos apenas vendo a vida passar, né? É isso que a gente precisa pensar bastante. Se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras, paremos e pensemos, seremos nós reconhecidos? Estamos fazendo por onde? O espírita, ele precisa ter em mente que a importância da caridade é gigantesca, né? A importância do trabalho no bem, né? Que a gente não consegue ser espírita, mudar, transformar a nós e ao mundo sem olhar para o próximo, né? O amor ao próximo, o olhar de caridade, o olhar de fraternidade é importantíssimo. O espírita precisa ter em mente que o estudo, ele é eterno, que a gente precisa estudar sempre, todos os dias, refletir sempre, né? Ele é contínuo, todos os dias a gente aprende. Né? O espírita precisa ter a disposição e o esforço para a transformação. Nós precisamos estar dispostos, né, a nos transformar e a transformar o mundo. E o espiritismo, ele nos possibilita uma fé raciocinada, que é linda, que nos desprende de dogmas, de comportamentos engessados que já não servem mais nos dias de hoje, né? Nos possibilita o livre pensar, nos possibilita refletir sobre comportamentos antigos que já não cabem mais, sobre pensamentos, sobre julgamentos excessivos, conosco mesmo e com o nosso próximo, né, que hoje também já não cabem mais, né, nos possibilita desconstruir preconceitos, repensar, né. A fé espírita, ela nos descortina um véu, né, e a gente precisa utilizar isso para movimentar não só a nossa vida, como a sociedade. E compreender que a nossa evolução, ninguém evolui sozinho, né? A nossa evolução é em conjunto, é em comunidade, né? É em sociedade. Então, nós precisamos evoluir enquanto espíritas, na casa espírita, assistindo palestras, estudando, fazendo caridade, sim, mas nós precisamos evoluir enquanto pessoas, né? Enquanto cidadãos, né? Enquanto cidadãos seres sociais que se relacionam com outros seres, que os outros seres são diversos, né? Que a diversidade é enorme no nosso planeta. Nós precisamos, então, respeitar a diversidade, compreender o nosso próximo, ser indulgentes com o próximo e conosco mesmo, né? Então, nós precisamos também progredir como espíritas, como membros da nossa família, como funcionários do nosso trabalho, como filho, como pai, como mãe. Nós precisamos evoluir com a ajuda do espiritismo em todos os setores da nossa vida, né? E assim a gente consegue realmente a mudança e a transformação social que a gente tanto deseja, né? A transformação desse nosso planeta, né? Que a gente tanto
pensa, né? Quando que essa coisa toda vai mudar? Quando que a gente vai melhorar? Então, a gente precisa pensar que tudo é um conjunto, né? E a gente precisa, então, como que a gente faz isso? Né? A gente precisa refletir. Estou sendo, dentro da casa espírita, aquela pessoa que eu gostaria de ser? Geralmente, a gente tenta ser, dentro da casa espírita, o melhor possível, né? A gente tenta perdoar, a gente tenta amar, né? A gente tenta lidar com os defeitos dos outros e tal. Mas e quando a gente está na nossa casa, a gente é espírita? Quando a gente está no mundo, a gente é espírita? Quando a gente está numa convivência de trabalho, né, nas convivências com os nossos amigos, nós somos espíritas? E quando nós estamos sozinhos, com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos que fazemos, com a nossa consciência, nós estamos sendo espíritas? Nós estamos utilizando o conhecimento espírita para ser espírita sozinhos, mesmo sozinhos? Então é esse movimento que a gente precisa fazer, né? Julgar menos e agir mais, né? Se colocar no lugar do outro e utilizar a empatia, né? Essa palavra que é tão dita hoje, tão popular, mas então nós precisamos fazer com que ela seja verdadeira, com que a gente consiga colocá-la em prática, né? E aí o Kardec também fala, no capítulo 20 já, né? Também ele fala: espírita, vá e pregue, né? Então, se a missão do espírita é realmente, né, como ele diz aqui, se o espiritismo vai multiplicar o número dos chamados para o festim de bodas, e a fé que o espiritismo faculta multiplicará também os escolhidos, nós precisamos também fazer o nosso papel, de disseminar os conhecimentos espíritas, de repartir com o próximo aquilo que a gente já teve a oportunidade de conhecer, né? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa simplificar para atrair, não para espantar, né? Utilizar o nosso exemplo e as nossas palavras como uma atração para a doutrina espírita, né? Para trazer mais pessoas, mais amigos, para sermos felizes como nós nos sentimos na doutrina espírita. E se essa é a nossa missão, então a gente precisa realmente cuidar dela a partir de hoje. Porque sem compreensão não há mudança, né? Então nós precisamos cada dia evoluir nessa comunicação, cada dia evoluir com o exemplo que a gente pode ser como espíritas, para que a gente possa conseguir cada vez mais unir, né? E conseguir encher essa festa, esse salão de bodas, com mais pessoas convidadas, e vai depender de cada uma, é claro, que elas sejam escolhidas, né? Mas a gente quer que todos sejam. Então, que nós façamos um esforço, né? O espírita hoje, sempre, né? Mas precisa ter em mente que se a nossa missão realmente é evangelizar corações, então nós precisamos nos dedicar a isso. E não somente nos dedicar a estudos, né? A somente estudar, somente ler, ou somente ficar presos a orações que não dizem tanto assim do coração, mas dizem muito mais de repetir, né? Porque nem todos os que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? Jesus também nos disse isso. Então, se a gente somente estuda ou se a gente somente ora da boca para fora, a gente não realmente trabalha, né? A gente realmente não se esforça para mudar e para evangelizar, então nós acabamos desperdiçando essa oportunidade. Então, que nós possamos começar hoje mesmo a arregaçar as mangas e colocar mãos à obra para pensar na estratégia que vamos utilizar para acessar a porta estreita, né? A estratégia que vamos utilizar para passar para o caminho que nos leva à porta estreita e para então encontrar a nossa veste nupcial para sermos aceitos, né? Sermos escolhidos no festim de bodas. Nós possamos então começar a refletir que nós precisamos de ação, né? Que nós precisamos realmente de movimento para nos transformar e para transformar também o planeta e aquilo tudo que desejamos que melhore. Então, eu espero ter podido contribuir, né, com mais um pouquinho, com mais algumas palavras. Espero ter sido inspirado também um pouquinho alguém, né, a também
começar hoje a sua reforma íntima, né? Porque nunca é tarde e já estamos apressados, nós somos os trabalhadores da última hora. Já é tempo de começar, né? Se a gente ainda não começou a trabalhar, se a gente não começou ainda a se movimentar para modificar, para evoluir, então que seja agora a oportunidade. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui falando, porque quando a gente fala primeiramente para a gente, né? A gente tem uma oportunidade gigante de estudo e uma oportunidade também de colocar em prática aqui aquilo que a gente vem estudando, né? Tentar falar para o outro, para que a gente também possa absorver, né? Então, eu agradeço muito, espero que vocês gostem, espero que todos se inscrevam no nosso canal, acompanhem as nossas palestras, que estão maravilhosas, e esse projeto CEA em Casa, que é uma luz em nossas vidas. Obrigada, fiquem todos com Deus, muita paz e muita luz. Graças a Deus.